Doutora, e como que é o tratamento, né? O tratamento, já que a pessoa nasce com isso, né? Provavelmente, com essa síndrome. Então, é um Sim. tratamento que é feito para o resto da vida? Ele necessariamente precisa de medicamento? Então, Marcelo, é muito importante isso para esclarecer o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno biológico, uma alteração de córtex pré-frontal, que é essa área que nós temos na região da testa, né, atrás da testa, e que é responsável por todas aquilo que eu chamo das funções executivas, planejamento, atenção, concentração, checagem, né, controle inibitório. Então, é uma área muito importante. Então, quanto mais precocemente for diagnosticado, né, mais facilmente nós podemos contornar esse problema. Então, crianças abaixo de 6 anos, que as medicações são permitidas acima de 6 anos, nós temos as terapias e o que a gente chama de treinamento parental. Seus pais vão aprender a lidar com seus filhos. E devemos lembrar que esse é um transtorno altamente herdável. Então, muitas vezes, os pais também têm TDAH. Então, não adianta só falar, olha, seu filho precisa ter organização. Às vezes, nós vamos ensinar os pais a terem também planejamento e organização. Nos casos mais leves, né, em que não tem um prejuízo muito grande, nós podemos tentar começar pela terapia e pelo treinamento parental. Se isso não resolver em 6 meses, tem que entrar, então sim, aí entramos com a medicação, nós temos algumas medicações disponibilizadas no Brasil e que vão ser prescritas individualmente, uma prescrição individual. Não é que para todo mundo vamos dar o mesmo remédio. Cada caso, cada paciente vai ter a sua prescrição individualizada, mais a terapia de preferência, a mais estudada nesse caso, a terapia cognitiva comportamental. Entendi, doutora, mas então é um tratamento que ele vai ser feito ali pro resto da vida, né? Já que a pessoa Ah, nasce com tá, isso. faltou esse pedaço. É, Marcela, na verdade, assim, é um treinamento, assim, um tratamento que, o que, que a literatura e a prática nos mostram? 50% desses pacientes, na adolescência, eles vão acabar tendo uma remissão do quadro. Mas remissão não quer dizer que não vão ter prejuízos, os prejuízos já foram se acumulando ao longo dos anos. Então, por isso é importante tratar precocemente. Depois disso, esses pacientes, ao longo do tempo, eles vão podendo normalizar, né? Esse cérebro vai tendo uma maturação adequada, e cerca de 4% a 6% dos adultos vão permanecer na vida adulta. Então, o tratamento vai depender disso, vai depender de quanto essa criança, né, ou o adolescente vai poder responder aos tratamentos. Então, tem crianças que, com terapia, medicação, treinamento parental, quando entra na adolescência, para de tomar remédio, outras vão parar próximo da vida adulta e outros vão tomar na vida adulta de acordo com a necessidade que eles precisam. Não tem como prever, falar, não, você vai tomar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada caso vai ser analisado e vai ter que ser entendido dentre tudo isso que eu falei, dos prejuízos, das comorbidades e do impacto que tem na vida dessas crianças e adolescentes. E os adultos vão usar a medicação ou de forma contínua, se for um caso muito grave, ou às vezes eles conseguem, com terapia e com treinamentos, né, usar quando eles têm uma tarefa muito difícil, uma situação que exige muito mais atenção e concentração. muito bem, doutora. Só para a gente encerrar, uma última questão. A Cleo Pires falou sobre isso, né? Sobre a pessoa que tem TDAH, no caso ela mesma, contando o próprio relato. Ela fala que ou ela se distrai muito, né? Tem ali momentos de muita distração que são frequentes essas situações, ou tem o hiperfoco. Como que é essa Sim. diferença ali? Porque aí a pessoa consegue focar completamente e aí se distrai do resto, é isso? Sim. Então, Marcela, isso é uma coisa que os pais trazem muito. Os pais falam: meu filho não tem TDAH. É só colocar no jogo que ele joga de forma concentrada. Na verdade, quando eles gostam muito de uma tarefa, quando eles gostam muito de uma atividade, de um assunto, eles podem ter o hiperfoco, que é isso, uma atenção extremamente grande, eles podem ficar
horas na frente, por exemplo, de um jogo, de uma série que eles gostam muito, até de uma matéria da escola que eles têm uma grande identificação. Isso é chamado hiperfoco. Né? Mas eles conseguem abstrair ao redor, mas aquela matéria ou aquele assunto, eles se dedicam, eles ficam mais tempo. Isso não quer dizer que essa pessoa não tenha TDAH, só quer dizer que aquela matéria ou interessa, ou aquela atividade, o suficiente para prender o foco dele. Muito bem, doutora. Ótima explicação aqui para a gente. A gente conversou com a Sônia Maria Mota Palma, que é psiquiatra da Beneficência Portuguesa. Muito obrigada, uma ótima tarde, até uma próxima. Eu agradeço, muito obrigada.